unidas a favor do nosso réu. Gostaria também de agradecer a Alan, que está aqui hoje. Alan não está algemado. Isso só prova que ele não é perigoso. Alan é trabalhador. Alan veio com as próprias pernas aqui. Está aqui hoje, perante de vocês, para receber essa absolvição de um crime que ele não cometeu. Terminando meus agradecimentos, gostaria de agradecer a vocês, jurados, os protagonistas que hoje estão aqui no nosso júri. Hoje vocês têm um poder sem igual. Hoje vocês têm nas mãos o poder de decidir o destino dessa pessoa que está sentada ali. Hoje vocês vão julgar o Alan da mesma forma que o nosso excelentíssimo doutor juiz Gustavo julga. E eu peço a vocês, tem uma frase que eu gosto muito, que é que com grandes poderes nós temos grandes responsabilidades. Hoje vocês têm um poder nas mãos de decidir o destino daquele homem sentado ali. E vocês têm uma grande responsabilidade de não cometer uma injustiça. Seguindo a linha da nossa digníssima promotora, eu só tenho a mostrar para vocês que a vítima do processo, o Henrique, que foi taxado como vítima, na verdade, ele era uma pessoa que batia na mãe, era uma pessoa que esfaqueou a própria irmã, era uma pessoa que brigava com todos, ele era uma pessoa que a mãe relatou que diversas vezes ela consertava a casa e ele destruía. Ele era usuário de drogas, usava cocaína. Como todos sabem, ela é uma droga de atiça a agressividade. E eu tenho aqui para mostrar para vocês que eu não estou falando nada em vão. Isso são registros de ocorrência. Eu tenho em favor da irmã Priscila, onde o réu, o autor, nesse dia, destruiu o carro dela com um tubo de ferro. Quando a ré desceu, a irmã dele recebeu uma facada no braço. Temos aqui também da mãe dele, injúria e vias de fato. Ele agride a mãe verbalmente e parte para cima dela. Temos pedidos de medida protetiva e temos muitas outras coisas aqui. A questão aqui é, não resta dúvida que essa vítima não é aquela vítima boazinha que está em casa, que está orando, que está rezando. E agora que vocês conheceram essa vítima, só tenho a dizer para vocês, além disso tudo, ele era drogado, ele era desempregado, ele estava sempre querendo infernizar a vida da família dele. E nessa noite em específico, dia 22 de fevereiro de 2019, isso foi numa sexta-feira, por volta de 10h20 da noite, ele chegou em casa transtornado, completamente drogado, fora de si, se deparou com uma intimação desse registro de ocorrência contra a mãe, e após quebrar a casa toda, saiu para a rua. E não saiu para a rua simplesmente como uma pessoa normal. Saiu assim, ó. E aí? Vou encarar o mundo. Braços abertos. E aí? Tá rindo de quê? E foi ao encontro das crianças que estavam dentro do carro ouvindo música, sexta-feira à noite. De que vocês estão rindo? E partiu para cima delas. Quando um amigo das crianças, Gabriel, se interviu. Não, cara, não vai bater nelas, não. E ele foi agredido por ele. Se vocês olharem no decorrer das fotos que tem no processo, vocês vão ver que o pai do Gabriel entra para tentar ajudar e também é agredido por ele. Alan chegou do trabalho, trabalhador, carteira assinada, sem nenhum antecedente criminal, nada. Estava em casa,
consertando o secador de cabelo da esposa, com o canivete. Quando ouve a gritaria e pergunta para a esposa dele: cadê as crianças? Acredito que alguns dos senhores tenham filhos. Não vem ao caso. Mas para quem tem, sabe que você faria tudo para salvar seus filhos. E nesse momento, ele lembrou que quem estava lá fora nessa gritaria, além dos filhos dele, era aquela pessoa que esfaqueou a irmã dele, aquela pessoa que bateu na mãe dele, aquela pessoa que quebra a casa. E nesse momento, o réu, se é que se pode se chamar de réu, vai ao encontro a fim de defender a sua prole. Chegando lá, diferente de tudo que possa parecer, ele tentou primeiramente tirar a vítima de cima do Gabriel, de cima do pai, e foi recebido a socos. Um dado que não está no processo é que a vítima era mais pesada do que o réu, mais forte que o réu. E, além do mais, ela estava possuída pelo efeito de entorpecente. Então, estava com aquela força sobre-humana. Então, que foi relatado por ele depois, que os golpes que ele tomou, de porradas, ele ficou uma semana se recuperando de dores. Então, senhores, se de alguma forma isso não ficar caracterizado na mente dos senhores, que foi uma legítima defesa, devido à quantidade de golpes oferecidos, eu mostro aos senhores que essa é a última foto antes do término da briga. E aqui nós temos ambos em pé. Ou seja, não existiu covardia, existiu defesa. Não existiu um homem caído e outro apunhalando. E logo em seguida, exatamente 3 segundos depois, Henrique está no chão. E Alan não está próximo, não está apunhalando. Isso só comprova que o único intuito dele era defender a sua prole. Agora que vocês sabem a história, como eu disse antes, eu gostaria que vocês julgassem conforme o nosso juiz, nosso excelentíssimo senhor doutor Gustavo, com base na lei e no processo. E agora vamos mostrar para vocês o processo. Senhores, então, eu gosto de explicar para os jurados como é que o juiz julga, né? É uma decisão difícil. A gente ouve, aqui as teses são no mesmo sentido, mas é interessante para, em caso Vossas Excelências participem de outro conselho de sentença, que tem essa consciência, né? O juiz, ele segue o nosso ordenamento jurídico e existe uma determinação legal que explica como o juiz deve julgar, né? Eu, na condição de juiz, eu não estaria numa condição confortável, porque às vezes é muito difícil, tem 2 versões e a gente não sabe qual acolher, né? Uma pessoa fala bem, convence, e a outra vem e rebate os fatos e convence também, e aí o juiz fica naquela decisão, e aqui no caso dos senhores, e a lei, ela dá uma diretriz para o juiz, né? O artigo 155, ele fala que o juiz ele deve julgar de acordo com as provas produzidas, e aqui o meu papel é mostrar a prova para os senhores, né? O que foi produzido nessa investigação, nesse processo, para que os senhores tenham a capacidade de julgar conforme a lei determina, né? Sem achismos, sem algum tipo de crença, mas sim como a lei determina, de acordo com a prova. Então, no dia 22 de fevereiro, né, os senhores têm ciência que aconteceu esse fato, e aí, diante dessa situação, o primeiro passo foi a PM chegar lá, né, acionar a ambulância, e depois a Polícia Civil vai lá, registra a ocorrência, conduz as pessoas para prestar o depoimento, e foram prestados depoimentos nesse dia. A mãe da vítima prestou o depoimento dela, a senhora Purificação, a irmã da vítima e esposa do Alan prestou o depoimento dela na delegacia, e é interessante, né, a gente entender que lá, no dia, na vivência, presenciando os fatos, com a memória fresca,
que elas falaram, né? Qual foi a fala dela, né? Para que os senhores entendam por que o Ministério Público e a defesa entendem que é um caso de legítima defesa. Eu tenho cuidado, né? E eu gosto que o juiz ele tenha um contato com a prova. Então eu sempre trago aqui a prova para que os senhores tenham contato. Esse aqui é o termo de declaração, doutora, folhas 12, onde consta aqui o depoimento das pessoas. E eu vou apresentar, tirei uma cópia para cada jurado, eu vou deixar na mão dos senhores, caso os senhores queiram acompanhar quando eu leio aqui para os senhores, e aí os senhores vão entendendo ali a condição. Distribui ali para mim, por favor. Esse termo de declaração, senhores, é da senhora Purificação. A senhora Purificação é a mãe da vítima, do Henrique, e sogra aqui do Alan, né? E aqui a gente tem um ponto importante que vai corroborar com tudo que foi falado aqui, tanto o Ministério Público quanto a defesa vem trazendo para os senhores. A gente tem aqui, ó, eu vou resumir aqui para dar uma dinâmica maior, que no dia 22/2/2019, por volta de 21 horas, ou seja, isso foi antes do crime, que Henrique chega à residência da declarante completamente embriagado e drogado, ou seja, da onde a gente tirou que ele era uma pessoa usuária de droga, né, que fazia as coisas. O próprio relato da mãe, que está aqui constando na prova. Que Henrique é dependente químico, que no dia 22/2/2019, Henrique estava mais uma vez quebrando a residência toda da declarante. Ou seja, era uma coisa corriqueira, né? Ele tinha esse costume, ele era uma pessoa agressiva, então os familiares, né, já vinham sofrendo com a conduta do próprio Henrique. E ele, você vê que ele não respeitava a própria mãe, né? Xingando e ameaçando de morte a mesma. Que Henrique, extremamente agressivo, já tentou matar a declarante. Aqui a declarante é a mãe dele. Que Henrique é extremamente... Beleza. A declarante e a filha já registraram ocorrência policial contra Henrique. Mais de uma vez, que Henrique já ameaçou de morte Alan, Priscila e a declarante diversas vezes. Ou seja, aqui a gente começa a perceber como era a conduta do Henrique. Ele era um cara que ameaçava a mãe, que batia na mãe, que ameaçava a irmã, que batia na irmã, dava facada na irmã, que xingava o cunhado à torta e à direita. Então, assim, era uma pessoa de extrema dificuldade de convivência, né? Aí vem cá, que no dia 22/2/2019, por volta das 11h30, a declarante percebeu uma gritaria na rua. Que esta gritaria ocorreu logo após Henrique ter saído da sua casa, da casa da declarante, que crianças e adultos gritavam. Que nesse momento a declarante saiu da residência para saber o que havia ocorrido, quando percebeu que Henrique estava ao chão e sangrando, que ficou sabendo por vizinhos que Henrique havia sido esfaqueado, que a declarante não chegou a ver Alan, que depois disso fizeram contato com o corpo de bombeiro, ou seja, ela ouviu gritarias, né, de crianças e adultos, foi lá ver o que estava acontecendo e ela se deparou com a situação. Ela não presenciou os fatos, então ela aqui não é uma testemunha ocular, mas ela foi uma testemunha que trouxe um contexto que é muito importante, a conduta da vítima e do Alan. Ela fala a todo momento na instrução que o Alan é uma pessoa do bem, trabalhadora, cuida dos filhos, tem um amor enorme pela Maiara, que nunca se envolveu com nada de errado, que sempre só quis de trabalhar, que ele não tinha boca, que ele chegava em casa, ouvia os xingamentos do cunhado e não fazia nada. Esse homem aturou isso por diversas vezes e nunca reagiu. Só que nesse dia específico foi uma coisa diferente. Eu costumo falar para os jurados também, eu tenho uma filha. E eu falo que todo mundo corre o risco de praticar um crime de homicídio. O crime de roubo eu sei que eu nunca vou praticar, porque não é da minha índole, eu não me vejo roubando ninguém. Mas um crime de homicídio, ele é um crime que envolve muito sentimento. Então, dependendo do contexto, dependendo da situação, se um botão for apertado no momento errado, você pode vir a praticar um crime. E no mesmo caso do Alan, se fosse a minha filha ali, eu vendo um cara drogado que bate na minha mãe, bate na minha irmã, dá facada na minha irmã, chega lá e tá ameaçando ela, eu ia ficar quieto, senhores. Eu ia deixar ele fazer alguma coisa? Se ele não tivesse agido, talvez não era ele que estava sentado ali.
talvez era a filha dela morta e o Henrique sentado ali. E aí a gente precisa entender e diferenciar assassinos, né, pessoas que têm o hábito de praticar o crime, e pessoas que cometem o erro, e o que a lei prevê para situações isoladas. Né? E aí, vamos lá, continuando aqui, para os senhores terem contexto. Agora, eu vou distribuir para os senhores o depoimento da Priscila, que vai na mesma linha. Todos os familiares narram essa mesma questão, que o Henrique era drogado, que o Henrique era agressivo, que o Henrique brigava com todo mundo, arrumava confusão, que o Henrique não respeitava ninguém, que o Henrique já roubou a mãe. Então, assim, é importante que os senhores tenham a ciência, né, de todo o contexto. E aí, aqui, ela traz uma questão interessante. Vamos lá. Vou dar uma resumida aqui, tá? Deixa eu ver de onde eu começo aqui. Seu marido lá. Que o irmão da declarante, Henrique Santana de Barros, de 35 anos, reside com sua mãe, com a mãe da declarante, senhora Purificação de Deus, no primeiro andar do mesmo endereço supracitado, ou seja, o Henrique e a mãe moravam no andar de baixo e a Priscila e o Alain moravam no andar de cima. Que no dia 22/2, por volta das 23 horas, o seu marido, Alain, chegou à residência depois de um dia de trabalho, no depósito de bebidas localizados em Ramos. Que no momento da chegada de Alain, o irmão da declarante estava, mais uma vez, quebrando toda a residência da senhora Purificação e xingando a mesma. Que Henrique é dependente químico, extremamente agressivo, e já tentou matar a declarante e a sua mãe em diversas oportunidades. Que a declarante e a sua mãe já registraram ocorrências policiais contra Henrique, mais de uma vez. Que uma das ocasiões foi quando Henrique desferiu um golpe de faca contra sua irmã, ou seja, ele foi capaz de pegar um facão e cortar o braço dela. E a imagem ela não é nítida lá, mas a gente que teve contato com ela, é notória aqui uma cicatriz. E para os senhores terem noção, esse foi o corte aqui, ó. Esse aqui foi o corte do dia da faca. Ele foi capaz de fazer isso com a irmã dele. E aí, beleza, vamos continuar aqui as falas dela. Que Henrique já ameaçou Alain diversas vezes, inclusive portando faca. Que Henrique também xingou os filhos da declarante. Que poucos momentos depois de Alain chegar em casa, percebeu que estava havendo uma gritaria de pessoas e crianças. Que ao perceber a gritaria, Alain pergunta à declarante, onde estão as crianças? Ou seja, Alain chegou no dia de trabalho, como todo cidadão de bem, cansado, chega lá, vai procurar seus filhos, e houve uma gritaria na rua, sabendo que já tinha uma discussão com o Henrique, e aí ele pergunta para a esposa, cadê as crianças? Ela fala, tá na rua. Aí, o que passou na cabeça desse homem? Imagina, um cara desse, e ele ouvindo as crianças gritarem. E aí ela fala aqui, ó, que nesse momento, Alain ficou com uma fisionomia extremamente preocupada com seus filhos e correu para a rua. Ou seja, qual foi o motivo do Alain ter ido lá? As crianças. E ele foi lá para ver o que estava acontecendo, certo? E agora, senhores, a gente tem aqui um laudo, foi um registro de imagens, né? A polícia fazendo as diligências, ela conseguiu um DVD de um vizinho que tinha uma câmera e foi feito um laudo dessas imagens. Tá. Qual é o nome do rapaz lá de cima? Sandro? Opa, Sandro, você pode botar para mim, por favor, a imagem, a página 61 aqui no telão, para exposição aqui da tese? Isso aí mesmo. Figura 1, né? Isso aí, pode deixar. Não.
Tem uma antes. Pode voltar uma antes aí. Bota aí, figura 1. Essa aí já é a outra página. Essa aí já é a figura 3 e 4. Sobe um pouquinho. Isso, vai subindo. Essa aí. Desce. Essa aí. Pronto. Esse aqui é o momento que o Alan, ele sai da residência. Lembra que a mãe falou que ele chegou em casa por volta de 9h30, deu a quebradeira lá e foi pra rua. Então, nesse momento, ele sai de casa. Aí pode ir descendo, por gentileza, para a próxima imagem. Aí você vê aqui, ó, tá ali, braço aberto, né? Se achando todo poderoso. Aí pode descer mais. Aqui, ó. Olha a postura dele. Você vê que a pessoa ali não tá pra boa ideia, né? Tá ali querendo arrumar confusão. E aí você vê aqui ele andando assim, peito aberto. Pode descer mais um pouco, Sandro, por favor. Ó, olha como é que ele andava, né? Você vê que já não tava uma pessoa bem, né? Provavelmente ele tava alterado. E aí pode descendo, Sandro, por gentileza. Ó, braço aberto, arrumando confusão. E lá no fundo, onde está circulado ali, é o depoimento das crianças, onde a Mayara fala que estava com o Gabriel no carro ali, que eles estavam brincando, né? E aí eles riram, e nesse momento que o Henrique passou, ele achou que eles estavam tirando sarro do Henrique, e o Henrique foi tirar satisfação com as crianças. E aí você pode descer mais um pouquinho, por favor, Sandro? E aí nesse momento, a gente vê, ó, tá ali, ó, Henrique e mulher 1. A mulher 1 é a Mayara. E aí tá lá ele tirando satisfação com ela. Nesse momento o Gabriel ainda não apareceu, ele vai aparecer na próxima imagem. Pode descer, Sandro, por favor. Nessa imagem, você já vê que tem um homem ali, ó, que é o Gabriel, que ele prestou depoimento aqui também, que ele falou, olha, o Henrique chegou lá alterado, veio querer bater na Mayara e eu, poxa, não ia deixar uma menina apanhar do homem, né? Então eu, na condição de homem aqui, eu intervi ali na discussão para tentar apartar a briga. Então o Gabriel foi e tentou separar a briga, né? A gente tem um registro nesse sentido. E aí pode descer mais um pouquinho, por favor, Sandra. Aí você vê aí, ó, ele já abrindo o peito pro Gabriel, né, querendo arrumar confusão, ele não estava ali para boa coisa. Aí pode descer mais um pouco. Nesse momento, a Mayara, ela relatou pra gente, o que aconteceu? O Henrique, ele falou assim, você vai fazer isso, então eu vou chamar seu pai. E aí eles foram lá chamar o pai do Gabriel. Aí pode descer, por favor, Sandro. E aí nesse momento eles aguardam, que a casa do Gabriel era essa da frente. Eles aguardam. Aí pode descer mais um pouco, Sandro, por favor. E aí você vê que surgiu mais um homem, que é o pai do Gabriel, que ele foi tentar entender ali o que estava acontecendo. E o Gabriel narra que o Henrique, não satisfeito, ele foi partir para cima do pai do Gabriel. E o pai do Gabriel era uma pessoa idosa. Então o Gabriel, vendo isso, essa condição, ele não aceitou. E aí ele foi para cima do Henrique. E os dois começaram a brigar. O Gabriel e o Henrique estavam brigando. E aí foi a gritaria. E por isso que eles ouviram a gritaria. Por isso foi narrado que tinha uma gritaria entre adultos e crianças. Era já nesse momento, o Henrique batendo lá no Gabriel, eles brigando, né? E aí o Alan, que estava em casa, que sabia que os filhos estavam lá na rua, ouvindo uma gritaria, já conhecendo o cunhado, já sabendo que ele já deu facada na irmã, na esposa, já bateu na mãe. Ele falou, nossa, meu Deus, vou lá ver o que está acontecendo. E aí vai aparecer aqui agora o Alan saindo de casa. Pode já descer até a parte do Alan, figura 18. Não, figura 17. Aí, ó. Aí é o momento que o Alan sai de casa. Ele não estava naquela briga inicial. E aí ele olhando de longe, ele vê que está tendo uma briga. Ele não consegue identificar quem são as pessoas que estão brigando, mas ele vê, pô, tá tendo uma briga ali. Vou lá ver. Aí desce mais um pouquinho. Peraí. Ó, não, aquela ali mesmo. Ó, a gente pode reparar aqui, ó, que até então, a gente não vê, ele não foi com a faca na mão para atacar. Ele foi lá ver o que estava acontecendo. E aí pode descer mais um pouco. Aí nesse momento aqui, que está uma briga generalizada, começa a confusão. Aí pode descer mais um pouco. Aí a gente vai ver ali que começou uma briga e o Alan ele não nega, e foi narrado pela Mayara que quando o Alan chegou, o primeiro ato do Alan foi tentar separar o Henrique. Ele foi e puxou o Henrique dessa confusão. E o Henrique, furioso, enlouquecido pela entorpecência da cocaína, que a cocaína ela é uma substância que dá ali um estimulante, né? A pessoa fica mais agitada, e aí ele vendo essa situação começou a socar para trás, assim, o Henrique. Aí o Henrique soltou. Aí, nesse momento, eles iniciaram uma briga corporal. Aí pode descer mais um pouco. Aí, nessa época, a imagem não é muito nítida, tá? Mas aí, nesse momento, vai começar uma confusão, pode ir descendo. E aí, assim, eu peço que vocês reparem no tempo, que ali existe uma linha cronológica, vai ser 24 segundos, 25, então, assim, tudo, somando toda a situação, foram 17 segundos, é um tempo muito curto, tá? E aí começou a confusão, né, a briga, e assim, a Mayara, ela narra pra gente que
teve um determinado momento, quando ela conseguiu tirar ali o menino, ela não viu o momento que ele sacou da faca, mas ele viu que eles estavam brigando, e aí ele pegou a faca. E aí ela narra pra gente que o Henrique estava muito furioso. E ele começou a bater no Alan e o Alan também foi dando facada para se defender. E ele dava facada e o Henrique não parava. Ele dava facada e o Henrique não parava. E a gente vê que a todo momento o Henrique ele estava ali disposto a brigar. E a injusta agressão, ela continua até o momento que a pessoa para, que ela não oferece mais perigo. Então o Alan deu tantas facadas quanto necessárias para parar o Henrique, no momento de entorpecência, ele nem sentia as facadas. E aí pode descendo, que é a foto principal aqui, que não deixa dúvidas que o Alan ele agiu em legítima defesa, é o da figura 26, por gentileza. Ó, essa foto, ela vai ser a última foto da briga antes do Alan cair no chão. E a gente olhando essa foto, veja a posição. Esse aqui, ó, homem 3, é o Alan e o outro é o Henrique. Aqui a gente vê a posição que o Henrique ele tá assim, ó, numa posição de briga, de confronto, de oferecer ali risco pro Alan. Ele não estava numa condição de coitadinho, caído. Não, ele ainda oferecia risco pro Alan. E enquanto ele oferece risco pro Alan, o Alan ele tem o direito de defender a sua integridade. E aí a gente vê a próxima foto, já é ele caído. Pode descer, por favor. Ó, nesse momento ele já está caído. E o Alan não está em cima dele, não está brigando nele. Então, nesse ponto aqui, a gente consegue entender que aqui ele está amparado pela legítima defesa, porque todo o ato dele foi extremamente necessário para repelir a injusta agressão. Né? Uma pessoa que ela está fora de si, drogada, ela nem sentiu essas facadas. Tanto é que isso mostra, o próprio laudo ele mostra que ele ainda oferecia risco, que ele ainda tinha condições de brigar. E enquanto ele tinha condições de brigar, o Alan tinha que se defender. Ele não podia mais falar, parei agora, senão o que ele ia fazer com o Alan? Né? Um cara que já deu facada na irmã, que bate na mãe. Então, toda a conduta do Alan, ela foi necessária. E a legítima defesa, ela é assim, a gente não existe uma regra, né? Ah, tem que ser um golpe. Não, o agente, ele necessita repelir a injusta agressão. E a injusta agressão, enquanto ela existir, ele está amparado pela legítima defesa. Então, o Alan, através desse relatório, a gente tem a plena convicção de que a todo momento ele estava agindo em legítima defesa. E aqui, assim, agora que o senhor já tem contato aqui com as provas, a própria polícia, no relatório final de inquérito, ela entende que o Alan agiu em legítima defesa. E aqui eu vou ler de maneira breve aqui, ó. Certo é que a vítima possui conduta social totalmente reprovada, era usuário de drogas, com vasto histórico de agressão à sua própria genitora e irmã, esposa do autor. Também restou demonstrado que a vítima já tinha proferido várias ameaças sérias e graves contra a genitora e contra o autor. As testemunhas, inclusive, mãe e irmã da vítima, relatam o histórico agressivo de Henrique. Esclarece que no dia dos fatos, este se encontrava muito agitado e agressivo com os membros da família. Já contra o autor, a sua faca não consta nenhuma anotação criminal, sendo descrito pelas testemunhas como uma pessoa de ânimo calmo e de bom trato social. Isso aqui foi o que a polícia apurou no final da instrução. Então, assim, tudo demonstra, as provas processuais, todas corroboram com a tese de que ele agiu em legítima defesa. E é por isso que tanto o Ministério Público quanto a defesa vêm aqui aos senhores apresentar o processo, apresentar a prova e pedir que seja aplicada a lei aqui nesse caso. E agora que os senhores já têm o conhecimento da prova, já conhecem o processo, já têm a capacidade de julgar, os senhores precisam entender a lei. O que a lei fala em relação a esse caso, para que ao final, os senhores venham ter um veredito justo, seguindo o nosso ordenamento jurídico. Muito boa tarde, senhor jurado. Os outros julgamentos que a gente tem visto por aqui. Vocês, como jurados durante esse mês inteiro, viram toda sorte de violência, agressão, criminalidade gratuita, pessoas que fazem do crime uma profissão, pessoas que têm o menor valor pela vida alheia, que se acham donos dessas vidas. E a gente vê que os atores desse filme, que tem morte, que tem sangue, que tem golpes de canivete, são atores muito diferentes. Vítimas são aquelas pessoas que são mortas gratuitamente, que estão lá na absoluta paz, inocência, e são agredidas por um algoz, um vilão, um assassino, um homicida. Que é bem diferente desse comportamento que a gente tem aqui.
Note, não é o Henrique na condição de vítima que está sendo julgado, mas a gente precisa saber quem são as pessoas envolvidas nesse cenário. Por favor, ô Sandro, coloca pra gente, por favor. Anotação. As anotações. Página 62, por favor. É do processo. Provavelmente vai estar 62 ou 63. Volta pra gente na imagem. Olha lá. A gente tem esse tipo de postura. Uma postura ameaçadora. Uma postura afrontosa. E é importante a gente saber que quando essa denúncia, quando esse primeiro indício, quando o Alan veio a ser réu no processo, a gente não tinha uma instrução processual. Isso aqui é uma perícia do processo. Isso aqui veio depois da denúncia. E é importante que se tenha uma elucidação, uma instrução processual, justamente para que acusação, defesa, sociedade, na condição de juízes que hoje são jurados, possam ter a tranquilidade de absolver alguém. Absolver pelo quê? A legítima defesa, como a doutora bem disse, é um instituto jurídico dos mais basilares que todo ser humano tem o direito, em luta pelo direito mais íntimo e supremo de respirar. Quando a doutora falou aqui que não é crime matar em legítima defesa, a lei nos dá o direito de lutar pela nossa sobrevivência, não só a nossa, como a de terceiros, como a das pessoas que a gente ama. Pense nesse momento, alguém que você ama. Um filho, uma mãe. A lei nos dá o direito de se alguém com essa postura, ameaçadora, afrontosa, dominada de todo tipo de entorpecente, com um comportamento que é capaz de causar isso aqui na própria irmã, ameaçando de morte a própria mãe. Esse tipo de pessoa oferece letalidade, periculosidade real. E é nesse momento que quando um cidadão de bem, assim como eu, assim como você, assim como cada um dos que estão assistindo, entra em contato com posturas ameaçadoras como a dele, a lei nos dá o direito de preservar a nossa vida das pessoas que a gente ama. Esse direito se chama legítima defesa. E a pessoa que mata alguém em legítima defesa, ele não comete crime. A lei fala, não é crime matar em legítima defesa. E é importante a gente saber regras processuais. Hoje os jurados são juízes. E a lei processual penal, ela dá um ordenamento muito interessante no artigo 3866. O artigo 386 ele começa dizendo, é um mandamento, não é uma recomendação. Fala assim, ó, o juiz absolverá o réu. São as hipóteses do Código de Processo Penal onde manda um juiz absolver alguém. Hoje a competência constitucional de julgar um ser humano, que está ali sentado no banco dos réus, pessoa idônea, sem nenhum antecedente criminal, nunca pisou numa delegacia, é tirado das costas desse magistrado, pessoa extremamente competente, colocado nas mãos do cidadão, porque só vocês sabem o que pode acontecer num mundo real, numa sociedade de verdade, lá na escuridão, quem sabe, de uma madrugada, com pessoas desse tipo. E hoje, na condição de juiz, a lei fala, o juiz absolverá o réu. E ele coloca, inciso 6, se existirem circunstâncias que excluam o crime. E aí ele cita a legítima defesa, artigo 25. O juiz absolverá o réu se existirem circunstâncias que excluam o crime, como a legítima defesa. E ele vai além. Ou mesmo se houver fundada dúvida sobre a existência dessa legítima defesa. Aqui é um caso que, para além da dúvida, a gente tem uma certeza. Analisando o tipo de conduta e personalidade dessa pessoa nomeada como vítima, mas, ao meu entender, um absoluto agressor. Não só do Alan, mas como da Maiara enteada, menina de 14 anos, da própria mãe e da irmã. Causando isso aqui, né? Quando a gente tem a vida em risco, esse direito de legítima defesa é colocado nós como cidadãos como um direito. E é nesse momento que eu venho invocar para os jurados a sabedoria, o senso de justiça,
para, nesse momento, fazer algo que é o correto, que é ouvir acusação e defesa. É uma recomendação do judiciário para aquelas pessoas que de fato têm o poder de decidir sobre a vida de alguém, que são os senhores e senhoras, absolvendo o Alan, porque ele estava revestido do mais sublime direito de lutar pela própria vida, lutar pela vida daqueles que ele amava. E é nesse momento que, ao perguntar, o jurado absolve o réu, não há outra resposta, senão sim. Sim, em respeito à justiça. Sim, em respeito à família, mãe agredida, esposa agredida, enteada agredida. E, acima de tudo, em respeito à verdade. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade no processo está gritando aqui, mostrando quem de fato é o agressor e quem estava numa postura absolutamente revestida de licitude. É isso que a lei fala sobre uma legítima defesa, uma excludente de ilicitude. O que ele fez é correto. A lei nos autoriza matar alguém em legítima defesa. E esse direito não pode ser olvidado por aqueles que são juízes, pessoas escolhidas da sociedade, para fazer o que é verdade, para fazer o que é justo. E a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em nenhum momento ele ficou preso, porque o próprio judiciário entende que ele não é pessoa que oferece perigo nenhum para a sociedade. Nunca pisou numa delegacia, nunca cometeu nenhum crime. Diferente dessa pessoa tida como vítima no processo. E essa é a verdade que vai libertar ele não só da cadeia, mas vai libertar ele do justo peso, de um fardo que ele não merece carregar na condição de assassino que ele não é. Ele é uma pessoa que não cometeu crime, nunca cometeu e nunca vai cometer. E eu na condição dele. Se eu encostasse no meu irmãozinho de 14 anos, a quantidade de golpe que ele deu ia ser brincadeira. Eu tenho certeza, se alguém encostar em alguém que você ama, uma mãe vira uma leoa para defender aquelas pessoas que amam. Considerando essas palavras, agradeço, primeiro, a cada um das pessoas envolvidas nesse julgamento, sobretudo a doutora, a promotora, que com muita justiça, muita ética, promovendo de fato a função dela. Ela não é defensora da vítima, é defensora da verdade do processo, e ela aqui buscando a mesma verdade que nós, pede absolvição. E agradecer também a todos, né, os jurados, cada um dos senhores que deixaram suas famílias em casa, para hoje prestar um serviço tão importante e relevante para a sociedade, que é transformar a vida desse homem, devolvendo ele para um lugar que ele nunca deveria ter saído, que é ao lado da sua família, ao lado dos seus filhos, reestabelecendo a paz. É para isso que serve a justiça, para restabelecer a paz. E agora, a paz está restabelecida. Muito obrigado a cada um dos senhores e senhoras, buscando, esperando e aguardando um resultado justo do voto de cada um dos senhores e senhoras. Quando perguntado, o jurado absolve o réu. Que cada um dos senhores, os 7, respondam sim, reconhecendo a legítima defesa mais patente e gritante que urge nesse processo em favor desse acusado que nem deveria estar aqui, que é o Alan. Muito obrigado.